Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa transformação que está acontecendo agora, bem debaixo dos nossos narizes, nos tribunais brasileiros. A gente está falando da mudança de um momento super importante de um processo, a audiência de conciliação, para o mundo totalmente digital. E aí já vem a grande pergunta, né? Será que é possível resolver um conflito, algo tão humano, tão cheio de nuances, através de uma tela? Um ato que foi pensado para aproximar as pessoas, será que ele funciona quando tem uma câmera e um microfone no meio? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. Mas antes de a gente falar de webcam e a internet, a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos entender a filosofia, a ideia por trás da audiência de conciliação, muito antes de alguém sonhar com videoconferência. Olha só, em 2015, o Código de Processo Civil, o famoso CPC, meio que virou o jogo. Ele trouxe uma política muito clara para incentivar o acordo, o diálogo. A mensagem no fundo é, gente, um bom acordo vale muito mais do que uma briga judicial que se arrasta por anos. E a ferramenta principal para colocar isso em prática é justamente a audiência de conciliação. E atenção, ela não é só uma opção não, ela é a regra. Foi criada para ser uma parada quase que obrigatória, na maioria dos processos, um momento em que as partes são convidadas a sentar e, com ajuda, tentar resolver a situação. Claro que existem exceções, a lei é bem específica nisso. A audiência só não acontece em duas situações: se as duas partes, autor e réu, disserem que não querem, ou se o assunto em discussão simplesmente não permite um acordo por lei. O ponto-chave aqui é que a vontade de uma pessoa só não basta para pular essa etapa. Muito bem, entendemos o ideal, essa tal cultura da paz. Agora vamos para o nosso segundo ato, ver como essa ideia encontrou de frente a realidade da tecnologia. E esse foi um processo que, como a gente vai ver, foi acelerado de um jeito impressionante por uma crise mundial. A possibilidade de fazer audiências online, na verdade, já existia lá desde 2015, estava na lei, mas foi a pandemia, em 2020, que funcionou como um verdadeiro catalisador, sabe? Ela forçou uma digitalização em massa que acabou levando à criação do chamado juízo 100% digital. E o que é esse tal de juízo 100% digital? Pensa assim, é uma opção que as partes têm de tocar o processo inteiro, do comecinho ao fim, pela internet, sem precisar ir ao fórum, sem audiência presencial, nada disso. Mas um detalhe importante, a adesão é opcional. O réu, por exemplo, pode não concordar e o processo segue no modelo tradicional. E os objetivos por trás dessa iniciativa são bem claros e, vamos combinar, muito importantes. A ideia é fazer a justiça andar mais rápido, ser mais eficiente, gastar menos tempo e dinheiro e, em tese, aumentar o acesso, já que uma pessoa poderia participar de um processo de qualquer lugar do mundo. Certo, agora a gente chega no coração da nossa análise. Porque toda essa velocidade, toda essa eficiência, será que elas vieram com um custo? Quais foram as consequências que ninguém previu e os novos problemas que essa solução tecnológica acabou criando? Essa pergunta aqui ela resume perfeitamente a tensão que a gente vive hoje. A conciliação quer criar um ambiente de diálogo, um ambiente humano. Mas aí fica a dúvida, uma tela de computador consegue fazer isso? Ou será que no fim das contas ela acaba criando um outro tipo de distância? E aqui está o grande dilema, bem visual. É como uma moeda de duas faces. De um lado a gente tem as promessas incríveis de agilidade, economia, acesso. Mas do outro lado a gente tem dois desafios gigantescos: a exclusão digital e a perda de elementos que são essenciais na comunicação humana. Vamos focar nesse primeiro desafio. A ironia é pesada, né? A mesma tecnologia que foi pensada para ampliar o acesso à justiça pode, na prática, acabar fazendo o contrário, criar uma barreira novinha em folha, deixando um monte de gente para trás. E o que é essa exclusão digital na vida real? Bom, é não ter uma internet que aguente uma chamada de vídeo sem travar. É não ter um celular bom ou um computador para participar. E talvez o mais invisível de todos é simplesmente não ter o conhecimento, a intimidade com a tecnologia para conseguir participar de um ato tão sério e formal como uma audiência. Agora, vamos para o segundo desafio, que é mais sutil, mas igualmente sério. Pensa comigo. Uma audiência de conciliação por vídeo é quase como tentar ter aquela conversa super delicada e importante com alguém, só que por uma chamada de vídeo. Até funciona, mas alguma coisa se perde, né? E o que se perde? A gente perde a capacidade de ler a linguagem corporal do outro, os olhares, a postura. Fica muito mais difícil criar aquele ambiente de confiança que é fundamental para um acordo. A pessoa pode estar num lugar sem privacidade nenhuma e o conciliador, coitado, perde aquela habilidade de sentir o clima da sala, de ler o ambiente, que é crucial para guiar a conversa para um bom caminho. Ok,
Diante de todos esses desafios, qual é o caminho? Voltar atrás e rejeitar a tecnologia não parece ser a resposta. O debate agora é sobre como a gente consegue equilibrar os pratos dessa balança. A pergunta, então, não deveria ser se a tecnologia é boa ou ruim, se ela é vilã ou mocinha. A resposta para isso não é um simples sim ou não. A pergunta de verdade é: como a gente pode fazer da tecnologia uma aliada de fato sem abrir mão dos princípios mais básicos da justiça? E a conclusão que está se formando é bem clara. A solução não é jogar a tecnologia fora. É usá-la com inteligência, com um olhar crítico, protegendo as garantias de todo mundo e principalmente reconhecendo que ela tem sim limitações. E o legal é que já tem soluções bem concretas sendo colocadas em prática. Os pontos de inclusão digital, por exemplo, são espaços físicos, nos fóruns mesmo ou em outros lugares, com computador, internet e até ajuda para quem não tem acesso poder participar. Também se fala muito em treinar melhor os mediadores para esse ambiente virtual e, claro, em ter o bom senso de avaliar caso a caso se a videoconferência é mesmo o melhor caminho para aquele conflito específico. E a gente encerra com essa provocação. Essa busca por uma justiça mais eficiente nos obrigou a pensar no papel da empatia e da conexão humana. O grande desafio, de agora em diante, vai ser construir um sistema que não nos obrigue a escolher entre um e outro, mas que de alguma forma consiga entregar os dois, eficiência e empatia.